Bom dia a todas e a todos. Meu nome é José Maia. Eu sou o CBO, Chief Business Officer da For Intelligence. Venho da LCA Consultores. For Intelligence adquiriu a LCA, uma parte da LCA, há 2 anos atrás. E ano passado nós terminamos a integração das duas empresas. E esse ano a gente está aqui numa agenda grande de evolução digamos, desenvolvimento da plataforma For Intelligence, né? Ou seja, a gente está conseguindo efetivamente concretizar o que lá atrás era um sonho, né? De juntar análise aprofundada da economia, análise aprofundada de mercados, com tecnologia, com inteligência artificial. Então, é um prazer, uma satisfação receber todos vocês aqui. Queria agradecer pela presença. Bom, a Copa do Mundo, historicamente, né, entrando já no tema, né, ela altera a dinâmica de consumo em diversas categorias, diversas áreas, né, e o setor de bens de consumo, duráveis e não duráveis, né, acaba sendo afetado, né. E a gente, digamos, tem o desafio, né, de medir e antecipar esses impactos, né, que vão muito além de uma análise que a gente pode chamar de descritiva. Hoje, né, aqui a Nielsen IQ, né, e a For Intelligence vão combinar economia, inteligência de mercado, dados, modelos preditivos, para a gente aprofundar a compreensão dos efeitos da Copa do Mundo sobre a demanda, né? Essa é uma pergunta, né, o que acontece com a Copa do Mundo, né? Ou quais os impactos da Copa do Mundo nas categorias, no meu negócio, né? Que os clientes sempre nos fazem. Nós vamos endereçar isso hoje aqui. E ao longo da apresentação, então, a Nielsen vai trazer uma visão estratégica sobre o papel da Copa do Mundo no comportamento do consumo, né? Enquanto a For Intelligence vai trazer aqui um case de Market Understanding and Forecasting, que vai ser aqui aplicado ao mercado de bens duráveis, especificamente aqui ao mercado, a gente vai trazer o case de televisores, telas, né? Explorando os impactos econômicos de mercado e do evento esportivo em si. E também a gente vai mostrar, né, dar uma pequena amostra de como a nossa plataforma, a plataforma da For Intelligence, apoia a construção de cenários e tomadas de decisão. Tá? Bom, para apresentar a parte da Nielsen IQ, a gente vai ter o Gabriel Lescher, que é Head of Industry Insights do Brasil. O Gabriel já parceiro nosso, não é o primeiro webinar que a gente faz juntos, né? E a gente tem desenvolvido com a Nielsen, com ele especificamente, um trabalho bem bacana de parceria, de compreensão de dinâmicas de mercado. Tem sido uma troca muito, muito rica e a gente vai compartilhar um pouco disso com vocês hoje. O Gabriel vai apresentar. Queria agradecer o Gabriel pela disposição, pelo empenho e toda a Nielsen pela disposição e empenho também. Pelo lado da For Intelligence, a Flávia Ribeiro, que é gerente de Marketing Understanding e Forecasting, vai trazer aqui o case mais aplicado, né? Mostrando os impactos econômicos na categoria de telas, TVs. E, por fim, o Rodolfo, que é o nosso Head of Solutions, vai trazer aí um pouco de como que a plataforma pode aportar mais conhecimento, governança, né, nas soluções que a gente entrega. Agora, o resumo da ópera né, como a gente, com dados e análise aprofundada e tecnologia e inteligência artificial, né, e experiência, consegue
digamos, ajudar os nossos clientes a compreender melhor os seus mercados, a dinâmica dos seus mercados e a tomar decisões mais bem informadas, tá bom? Então, essa é a ideia. Por fim, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Queria só agradecer também todas as pessoas que estiveram envolvidas, né, do nosso lado, do lado da Nielsen. Um trabalho bastante grande para a gente estar aqui hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Gabriel. Bom evento, pessoal. Obrigado, Maia. Bom dia a todos. Vamos lá. Acho que chego aqui também com o desafio de não só trazer índices de categorias que mais vendem ou menos vendem dentro de Copa do Mundo, e ajudar a dar um contexto melhor do que impacta, do que a gente tem que acompanhar. Os planos de vocês já estão prontos, já foram muitos deles em execução ou já executados. Acho que aqui a ideia é entender como as coisas se conversam, como a gente pode conectar e contar e entender da melhor maneira possível essa história. Passando aqui. E nesse sentido, como eu não vou falar só de vendas, eu vou passar um pouco sobre como a audiência do evento se comporta não só no Brasil, mas nos países latino-americanos ao longo das últimas Copas. Cenário econômico que influencia muito também, como o Maia falou, do ponto de partida de como essas categorias vão se comportar, quais são os padrões de consumo e tendências de produto. De novo, aqui acho que sem grandes novidades, né? Muito do que a gente vai ver que os padrões de consumo, e faz sentido que seja assim, né? São os mesmos que a gente já vem acompanhando ao longo dos anos, assim como as tendências de produtos de copas anteriores e um pouco de dinâmica de canais. De novo, ponto de partida e expectativas do que a gente pode ter nessa sazonalidade importante que acontecerá em 2026. Vamos lá, começando um pouco com a audiência do evento. Como eu comentei com vocês, até para ir um pouco além e trazer mais elementos do que normalmente a gente tende a acompanhar, eu vou fazer sempre referenciais com outros países da América Latina, né? Então, a gente vai ver como na última Copa houve mais audiência em horas em aparelhos, com o desafio de fragmentação desse tipo de consumo e audiência, não estamos mais falando só de acesso de TVs lineares, mas sim de toda a parte de streaming, de como conforme a Copa evolui, a audiência aumenta e conforme o desempenho das seleções também aumenta. Então é algo aí que não se controla, mas está diretamente relacionado ao comportamento e engajamento do consumidor em cada país com a Copa do Mundo em si. E como a questão do horário e de temperatura são questões importantes também para a gente considerar e sempre mudam de Copa em Copa. Vamos lá, começando um pouco com a parte de audiência. A primeira coisa que a gente traz aqui no canto esquerdo de vocês é audiência em aparelhos no Total América. E aqui é um ponto importante também fazer esse referencial à América, porque é uma Copa que acontecerá no continente americano, né? Então, a gente vê que de 18 para 22 houve uma queda na audiência em aparelhos na casa dos 7, 8% aí, porém não se mensurava a parte de streaming em 2018. Se a gente coloca o streaming junto com a TV linear, a gente vê que é um aumento grande e importante de aparelhos, não essa redução de 7,5%. Entre destaques de países, Brasil é o maior deles, tanto em TV linear como em streaming. Dentre no ranking países global, Brasil aparece como terceiro, mas é uma força grande também dos países latino-americanos. Aqui, de novo, independente da performance, a gente sabe que cada país performa de uma maneira e tem uma relação com a Copa diferente de quantidades de acessos e distância do evento em si, mas sempre uma potência forte e essa questão importante que gera mais complexidade também junto com esse aumento de audiência, que é a fragmentação pela presença do streaming. Falei na esquerda da audiência em aparelhos, na direita a gente traz aqui o consumo em bilhões de horas, tanto na TV linear como na parte digital. A gente vê, então, por mais que haja aí uma redução de 7,5% em aparelhos da TV linear, há um aumento de 8,3% em horas consumidas, e acima disso há ainda também toda essa parte de streaming que vem forte e será ainda maior em 2026 e, de novo, seguramente levar patamares que não foram vistos anteriormente quanto a consumo e exposição, até porque o evento vai ser maior neste ano. Um pouco do que eu comentei anteriormente de vocês, de dois fatores que impactam diretamente esse nível de engajamento com a Copa do Mundo.
Primeiro na esquerda, a audiência por partida em 2022 em milhões de aparelhos globalmente. Aqui 148 milhões de aparelhos nas fases de grupo, média indo para 199 nas oitavas, e conforme vai vencendo isso aumenta, com exceção aqui da disputa do terceiro lugar, mas a gente vê como essa curva da fase de grupos até a final, ela aumenta, ela vai duplicando, triplicando e atingindo esses níveis impressionantes globais aqui de 571 milhões de aparelhos conectados. Esse é um movimento que se espera pensando na Copa como um todo. Se a gente tenta entender melhor como cada país se comportou, ou o consumo, que a gente aqui toma como referência a venda de televisores, se comportou em cada um dos países, a gente vê que está diretamente relacionado à performance do país dentro da Copa do Mundo, ou se é um país sede da Copa do Mundo, ou mesmo o quão distante um país estava dentro dessa Copa do Mundo, né? Então, aqui começando pela Argentina, a gente vê o nível de crescimento em unidades no ano que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo. O Brasil, os maiores patamares. Brasil aqui também vai apresentar o mesmo comportamento, tá? Então, conforme vai avançando, quando chega na passa da fase de grupos, a gente vê picos de venda de categorias da Copa do Mundo e também televisores. Mas quando foi país sede em 2014, como teve o maior índice de crescimento versus anos anteriores. E aqui é interessante ver o Peru, depois de 7 edições fora da Copa do Mundo, quando eles entram na Copa de 2018, também esse pico de venda bem forte. Então, quais são as categorias que mais movimentam? Eu vou falar mais para frente, mas todo mundo acho que consegue imaginar, esperar daquilo que vai aparecer. Mas é importante a gente considerar que não só a audiência aumenta, mas junto com essa audiência, ao longo do avanço da Copa do Mundo, mas talvez o que move mais o ponteiro de categorias-chave é principalmente a performance do país dentro de cada uma das etapas. Outro ponto que deve potencializar essa relação que eu acabei de comentar com vocês é que, diferente de outras Copas recentes, a audiência, justamente por ser no continente americano, ela é bem favorável em termos de horário a, a toda a América Latina. Aqui a gente traz para vocês uma quebra do número de jogos por período do fuso, né? Aqui quebrando entre cores manhã, tarde, noite e madrugada, a gente vê que a grande maioria dos jogos para os países latino-americanos, e Brasil aqui, será concentrada na tarde e noite. Além disso, 44 das 104 partidas estarão concentradas no período de final de semana, no começo de final de semana, entre sexta e domingo. Para essas categorias ligadas a entretenimento ou a pessoas se agrupando, se juntando para assistir ou confraternizar, isso é um ingrediente a mais que tende a potencializar e mover essas categorias. De audiência, passei brevemente, mas eu acho que é claro e vários desses movimentos esperados. Eu vou passar rapidamente também sobre cenário econômico. E aqui eu não vou trazer tanta história de indicadores, como a gente vai ver na sequência também, um pouco do que o Maia já comentou, mas alguns pontos importantes para a gente ir limpando os vieses que eventualmente podemos ter, né? De maneira geral, se a gente pega a renda real dos 60% mais pobres, Brasil e outros países de destaque da América Latina, a gente vê um incremento importante no Brasil na casa dos 11%. Então, há um aumento real de renda e há, dentro de patamares de taxa de desemprego, os melhores níveis que a gente teve ao longo do tempo também, e o mesmo se nota em outros países de destaque aqui da América Latina de maneira geral. Então, pensando em macroeconomia em renda do percentual mais pobre da população em nível de desemprego, de uma maneira geral, num nível melhor, o grande ponto de atenção aqui é endividamento, né? Essa melhor renda e esse menor desemprego não significa renda disponível para consumo, para FMCG. Aqui a gente traz uma curva do percentual relativo ao PIB das dívidas das famílias em cada um dos países. A gente já tem aquele número que acompanhamos na casa dos 80%, é o percentual de famílias endividadas, muito relacionado a cartão de crédito, como aumenta no Brasil. Se a gente faz essa relação com o PIB, vamos de um 33 para um 36. E acho que outro ponto importante, não é só sobre dívidas, né? A gente entra num ciclo de Copa do Mundo onde a gente não falava de bets da maneira como a gente fala hoje, ou mesmo o fenômeno de GLP-1, de canetas emagrecedoras, que já é uma realidade, não ajudam a explicar todo esse movimento do porquê a renda excedente não vai para consumo, mas são fatias adicionais importantes de entendimento do mercado que consomem renda. Então, um lar que joga em bet
independente do tipo da bet, que são comportamentos diferentes, a, a renda é finita, um consumidor é cauteloso, ele faz essa conta fechar. Então, de novo, é comprometimento de renda e priorização que ele faz ao longo do dia. E principalmente quando a gente fala de canetas emagrecedoras, ainda com percentual baixo de alcance e presença dos domicílios, mas por ser um tratamento caro, independente da fonte desse tratamento, oficial, não oficial, mais caro ou mais barata, é um impacto importante também em renda. Se soma a todos os outros fatores que a gente já está acostumado a olhar e discutir muito durante o dia a dia. Se a gente for pensar em consumo em si, como entre as variações de FMCG entre Copas, então onde a gente estava na Copa de 2022 versus onde estamos agora, de maneira geral, na América Latina, a gente vê um cenário mais favorável em 2022 do que estamos agora, tá? Falando especificamente do Brasil, a gente fala de dois períodos anteriores ou pré-entrada de Copa do Mundo de redução de consumo de FMCG. Então, de novo, Brasil aqui não vai ter, não vou tirar da cartola nenhuma grande explicação nova sobre o que tem acontecido, mas de fato, aquela expectativa de desaceleração de consumo se comprovou ao longo de 2025, principalmente no segundo semestre, apesar de alguns indicadores de melhora de inflação, melhora do cenário macroeconômico, o consumo em si, ele veio negativo e fechou o ano negativo. Falando agora um pouco de padrão de consumo, entrando um pouco mais nos tipos de categoria que se destacam dentro de períodos de Copa do Mundo, a gente vai trazer em eventos esportivos ligados ao futebol como as categorias se comportam, quais tipos de categoria, aqui já destacando a parte de snacks e bebidas alcoólicas. Tem uma questão que eu não vou entrar tanto no detalhe, mas a Copa sendo no inverno poderia afetar algumas categorias, mas também estamos falando de um ano que deve ter o ninho, então temperaturas mais altas deve de alguma maneira offsetar esse impacto. E nesse contexto onde o dinheiro ele é finito, os domicílios fazem malabarismo para encaixar o seu orçamento como um todo, não só em consumo. Naturalmente, tem uma cesta de Copa do Mundo, FMCG ou Enduráveis que ganha espaço se desenvolve no período de Copa, alguma outra vai sofrer, porque no fim do dia a conta tem que fechar. Vamos trazendo mais um pouco de detalhes em cada um desses pontos. Primeiro, então, o primeiro dos bullets que eu comentei com vocês, aqui a gente foi buscar as 10 categorias mais impactadas em índice de sazonalidade, Argentina, Colômbia, Brasil e México, nos eventos mais recentes esportivos de futebol e esportivos, né? Então a gente traz, por exemplo, para Argentina e Colômbia a final da Copa América de 24, para o Brasil o jogo mais assistido com os maiores níveis de audiência das eliminatórias e a final do Campeonato Local do México. O padrão, de novo, ele é esperado e é o que a gente já vem acompanhando ao longo do tempo, né? Se a gente for pensar em índice de sazonalidade, quanto mais vende na semana desses eventos versus semanas anteriores, a gente chega nessa média de 13% e se concentram majoritariamente em categorias ligadas a snack, barra indulgência e bebidas alcoólicas. E aqui é importante, de novo, acho que aqui não é a grande surpresa, mas principalmente quando a gente fala de bebidas alcoólicas, é importante termos no radar o tipo de canal onde essas categorias são consumidas e como isso pode potencializar essas categorias e canais que vêm sofrendo ou sofreram ao longo de 2025, no segundo semestre principalmente, nesse evento sazonal importante de dar um fôlego também de níveis de crescimento e de performance, seja da categoria ou seja do canal. De novo, sem nenhuma grande novidade do tipo de categoria que vai se movimentar aqui, a gente vai ver uma geração Z buscando mais saudabilidade, atributos específicos e custo-benefício. Acho que isso não muda, porque já é um comportamento é um comportamento já dado do consumidor, onde ele foi se moldando principalmente no Brasil ao longo das últimas crises, então ele não vai deixar de buscar isso na interação com esse perfil de categorias que passa a ser muito forte, mais forte nesse período importante de sazonalidade. A gente sabe, a gente trouxe aquele exemplo de Liptig na casa dos 13% na semana do grande evento esportivo das categorias destacadas de uma sexta Copa, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe na sequência também. Mas, de novo, essa conta ela tem que fechar. Aqui, como exemplo, para tentar entender um pouco como pode se dar essa despriorização numa cesta de Copa do Mundo,
A gente traz cestas de culinários, café da manhã, higiene e beleza, limpeza de roupa e limpeza da casa, como ela se comportou ao longo de 2022, no trimestre a trimestre, para ver o que aconteceu com ela versus anos anteriores no período de Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo de 2022 foi o outlier aí no período onde ela aconteceu, que foi no final do ano. O que a gente nota aqui é que para todas essas categorias que não estão ligadas à sexta Copa, elas performam pior em volume versus anos anteriores, com os destaques para essas categorias destacadas aqui na direita em cada uma dessas cestas. Então a cor é o guia relacionado a cada uma das cestas, as categorias que pior performaram em volume. Mas, de novo, quer dizer que é único e exclusivamente por conta da Copa que essas categorias performaram pior e elas vinham bem? Não é bem isso. Não necessariamente é isso, mas contribui também. Então, porque no fim do dia, lembrem-se que é sobre o orçamento familiar, a FMCG é um pedaço desse orçamento familiar, e se a priorização e uma maior interação e engajamento com categorias ligadas à cesta da Copa, seja FMCG ou duráveis, naturalmente algumas outras categorias irão sofrer e ser despriorizadas nesse período em específico. E eu acho que outro ponto importante, até para a gente ir fechando esse quebra-cabeça e entendendo impactos e contrapartidas da quantidade de dinheiro e investimento que move esse tipo de evento, aqui a gente separou 38 marcas ligadas a bem de consumo em massa que patrocinaram a Copa América de 2024, ou não necessariamente o evento em si, mas alguma das seleções que avançaram até as quartas de final, e o que a gente vê sobre impacto positivo. Tem um impacto positivo na maior parte delas, mas não necessariamente numa conjunção de ganho de share-valor, contribuição positiva de volume e aumento de vendas médias. Na maior parte dos casos, a gente vê um ou outro desses movimentos, e a ponto de que essa relação, essa elasticidade entre uma coisa e outra, ela é notada, ela existe, mas também pensando na complexidade de nível de investimento, depende do tamanho do impacto, do que se esperava, do que se tinha de target, né? Então, ela apoia, ela ajuda, mas não é uma garantia, até por todos os outros indicadores que deveriam ser discutidos e observados junto a isso, que vai ser um crescimento sustentável, que a conta vai fechar e que ela fará sentido, né? Então aqui dessas 38, a gente quebra os percentuais de quantas tem contribuição positiva em vendas médias, 61% em volume, 58% em ganho de share, mas um percentual bem menor aqui que a gente vê dentro desses três fatores performando positivamente. Então, só 11 dessas 38. Sobre produtos, aqueles pilares que eu comentei com vocês dentro de padrão de consumo que se mantém e não teria por que serem diferentes, a gente vai observar nas categorias ligadas à cesta de Copa do Mundo também, né? Então, essas preferências e comportamentos de uma geração Z que ganha espaço não só na parte populacional, mas também em poder de consumo, algumas premiumização, que pode ser parte de contrapartida de volumes menores, mas fazendo parte e ganhando relevância, saudabilidade e custo-benefício, o ponto de preço e o acesso ligado a atributos específicos sendo comunicados, eles não deixam de existir e elas seguem por aqui. Eu não vou entrar no detalhe de cada um desses pilares com cada uma das categorias, a gente tem uma série de exemplos da América Latina inteira aqui. Aqui eu aproveito só para retomar ou diretamente relacionado, independente dos fatores que eu falei anteriormente, quais são as categorias mais importantes de uma cesta de Copa do Mundo, que mais movimentaram, tomando como um ranking de importância que é a última das Copas do Mundo. Então, esse grupo de categorias, de mais ou menos 20 categorias, elas fecham esse 100% da sexta Copa. E um destaque de quais são as categorias de maior contribuição nas últimas duas Copas. E aqui a gente não vai ver grandes diferenças ou grandes mudanças de comportamento. Também muito parecido com aquele ranking de categorias que eu mostrei anteriormente para você, quando a gente tomou como referência o maior jogo da eliminatória do Brasil, a final da Copa América, o final da Apertura do México, no fim, entre países e regiões, como a gente já vem acompanhando e está acostumado a ver, é esse tipo de categoria de bebidas alcoólicas, snacks e indulgências, ou de consumo em reuniões que acabam por se destacar. O interessante aqui é só a gente ver no canto esquerdo também que elas se destacam, acho que já é esperado, a gente já acompanha, mas é interessante também ver esses níveis de importância
até para a gente conectar o quanto cada uma delas move ponteiro de negócios ou toma espaço em priorização dentro de orçamento de domicílios. Falei bastante até aqui de FMCG, a gente vai falar bastante de Tech and Durables também na sequência, quando a gente for olhar do lado de televisores, mas aqui pontos importantes aquela cesta de Copa cresce 3 vezes mais do que cresce o total FMCG durante aquele período. Tem a contrapartida que eu mostrei para vocês anteriormente, mas é interessante notar um nível de crescimento de 4,8% de volume versus um crescimento de 1,5% em volume na Copa anterior. Se a gente vai olhar para Tech and Durables, que tem um comportamento um pouco diferente, né? São ciclos que acontecem antes, começa a se aquecer antes de uma Copa do Mundo, por isso que aqui a gente pega setembro, outubro, novembro de 22, versus o FMCG em si, ele é mais quente e mais volátil durante semanas e dias do evento em específico. A gente vê televisores crescendo na casa dos 35% versus um total Tech and Durables de uma retração de 2,4%. De novo, independente de qual o ponto de partida que estamos no ano e das complexidades de cenário econômico, são categorias que movem, impulsionam e darão fôlego para a indústria e varejo que bem trabalharem essas categorias ao longo do evento. E avançando aqui para o fim desses 20 e poucos minutos de conversa de Copa do Mundo, falar um pouco de canais. Mais do que falar sobre o que vai acontecer com os canais em si, eu aproveito para retomar onde estamos com os canais hoje, né? Falando do final de 2025. A gente fecha o ano de 2025 com uma retração em volume, como eu comentei com vocês anteriormente, em um aumento em valor muito relacionado a preço, mas se a gente olha quais são os canais que mais sofreram e retraíram em volume, a gente vê autosserviço independente, bares e tradicionais, tá? Então é um varejo que pode ser chamado de indireto, uma parte de um varejo de on-premise, mas é um perfil de varejo muito relacionado e que tem uma importância desproporcional também a categorias de destaques durante esse evento. Então, é um perfil de varejo que sofre no último ano e meio, mas também isso estruturalmente não ia ter uma grande mudança de chave de uma hora para outra no ano de 2026, é o que a gente vem acompanhando ao longo dos meses. Porém, também por estarem diretamente relacionados a categorias e uma cesta de Copa do Mundo, é de se esperar também que eles tenham um fôlego maior e performem melhor dentro do período específico de Copa do Mundo, né? Isso não significa que o cash não vai ser provavelmente o canal que mais contribui para esse movimento, que farmácias cadeias continuarão performando bem como vem performando no semana a semana, mas é muito mais. Então, por contribuição, vai ser por aí que vai se mover, mas é para a gente não perder de vista também que esses canais, principalmente autosserviço independente e bares, têm uma sazonalidade que pode dar uma mudança de chave aí, ou nem que seja temporária por conta do relacionamento deles com essas categorias. Isso acontece para todos os países também. Se a gente olha para a Tech and Durables, a performance de Tech and Durables ao longo de 2025 ela foi melhor do que a gente viu de FMCG, então vocês lembram daquele menos 1,5% que eu comentei anteriormente, aqui a gente fala de um crescimento de volume na casa dos 4, valor de 6,5 e preço de 2,5. E pensando em canais, o que mais se destaca para televisores e principalmente pelo mercado total segue sendo a parte dos marketplaces aqui, né? O canal 3P ele cresce bem acima da média, 3, 4 vezes acima da média, não só apenas para Tech and Durables, mas também para informática, que é a cesta que mais cresceu em 2025. E se a gente fosse abrir televisores em Copas anteriores e mesmo no último ano, dentro desse total Tech and Durables, também é a cesta de destaque. Não dá mais para falar também só desses canais ou físicos, ou 1P ou 3P para Tech and Durables e não colocar dentro dessa mesma equação o peso do e-commerce, né? De novo, já não é mais um fenômeno, já é uma grande realidade. Aqui a gente traz só um ranking para vocês terem de referência quais são as categorias de uma sexta Copa que mais crescem em absoluto em milhões de dólares em Brasil, México e Chile. No, no, em Copa do Mundo dos últimos tempos, a gente vê, são as mesmas categorias crescendo em patamares fortes e agressivos. E qual é o ponto aqui? Cresce bem acima em volume e em valor do que a gente vê no varejo físico, né, aquele que retrai 1,5%,
E se a gente compara a importância de FMCG do e-commerce versus total mercado com e-commerce, é que eu não estou considerando só o varejo direto, mas todo aquele varejo indireto, todos farmácia, perfumaria e on-premise, a gente vai falar de 3,5% mais ou menos de importância do e-commerce como canal. Então ele já é uma realidade, ele vai mover mais do que vinha movendo, e junto com aquela toda a parte de digitalização, streaming, segmentação e complexidade que o mercado e o consumidor vai tomando, a dinâmica de canais ela não deixa de ser diferente, porque já tem mais um canal importante que está conectado a muitos consumidores, numa geração que consome muito a Copa do Mundo, que vai movimentar esse mercado. E por fim, aqui, pessoal, fechei nos meus 25 minutos de uma retomada rápida de conversa de Copa do Mundo. A audiência vai ser significativamente mais alta e ela vai ficando cada vez mais forte. Então, toda vez que a gente pensa em execução, um desafio grande de como acompanhar a evolução da Copa e do país dentro da Copa, que é super complexo, mas é importante para aproveitar da melhor maneira esse momento. O pequeno varejo, nas aspas aqui, relacionado àquele trade, o autosserviço independente e bares, como um potencial de fôlego dentro de um período complicado que eles vêm vivendo, com e-commerce que segue performando bem. Acho que a grande diferença, e-commerce performar acima da média não é novidade, é que ele não é só sobre duráveis, ele é muito de categoria de FMCG também, já batendo naquela importância de 3,5%. Ponto de preço, sortimento, claim, atributo e premium, ele segue sendo relevante e importante, independente das categorias. Então, as categorias são aquelas que a gente já esperaria ver de snack, indulgências e alcoólicos, principalmente. Isso não necessariamente desatrela ou se distancia desses atributos que a gente já vem acompanhando, e um desafio grande, principalmente num contexto onde os planos já estão aí, o evento já chegou e muito tem se falado, é de como mensurar, acompanhar e conectar para poder se contar e entender essa história da melhor maneira possível. Então, assim, depois a gente fala das perguntas, mas queria agradecer o espaço, a oportunidade, espero ter contribuído aí para a sequência da conversa que teremos agora. Obrigada, Legal. Gabriel. Obrigado, Gabriel. Só comentar muito rapidamente aqui que sempre me surpreende, né, a riqueza de informações que a Nielsen, a IQ traz. Acho que tem bastante coisa interessante e a gente depois vai disponibilizar não só o link da apresentação, como o material. Então, quem tiver interesse, por favor. Flávia, vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação já? Sim, né? Bom dia, pessoal. Como o Maia já tinha antecipado, eu vou falar um pouco sobre como todo esse contexto aterriza aqui, usando um exemplo de bens duráveis, que é especificamente o mercado de TV. Mas antes eu só vou passar rapidamente sobre o contexto macro. O Gabriel já comentou alguns pontos, então a gente não precisa se estender tanto nesse tema. Então, primeiro, é importante a gente lembrar que a gente está falando de um cenário econômico que tem mostrado que o mercado de trabalho tem tido uma resiliência. Então, a gente está com um nível de emprego alto, vem crescendo a quantidade de pessoas ocupadas, o desemprego está num patamar historicamente muito baixo. A qualidade desse emprego, né, tem melhorado, esse mix de emprego, a formalização está aumentando, então a gente vê um peso menor do trabalhador informal dentro da renda, do emprego, e isso vai gerar um aumento médio de salário, já está gerando. Então, a gente vê que a massa total de renda da economia, somando todos os salários, né, que as pessoas recebem, vem crescendo acima da inflação. Ano passado cresceu 4,8%, e a expectativa é que esse ano continue nesse patamar alto de crescimento, por conta dessa melhora desse perfil de trabalho que a gente tem visto nos dados do IBGE. Então, além disso, a gente espera esse ano um aumento real de salário mínimo, e tem o fator também de ampliação da isenção de imposto de renda, que também ajuda a ter mais renda disponível para o consumo por esse lado. Mas a gente sabe que a inflação ela veio pressionando aí o bolso do consumidor nesses últimos tempos, tem aliviado, a inflação está mais controlada no período recente, mas a tendência até o fim desse ano é de alta. Mas ainda num patamar muito mais baixo do que a gente viu aqui nesse pico de 2022, quando foi a última Copa, e no último ano.
Por outro lado, também a gente tem taxas de juros muito elevadas, e isso acaba puxando o custo do crédito, principalmente para aquisição de bens. Então, a gente vê que a Selic está aqui em torno de 15, e os juros, de fato, que as pessoas pagam para aquisição de produtos está subindo, e isso também acaba impactando bastante no comprometimento de renda das famílias com o pagamento de dívidas. Então, a gente vê que tem um crédito muito concentrado em cartão de crédito rotativo e cheque especial, que são as modalidades de crédito mais caras. A gente vê um comprometimento da renda das famílias com pagamento de dívidas alto, em torno de 30% da renda seria usado para o pagamento de dívidas, vem crescendo, e a inadimplência, por consequência, também está subindo. Então, pelo lado do crédito, a gente tem um cenário mais desafiador, apesar de, pelo lado da renda, o cenário ser bem positivo. Então, mesmo assim, mesmo nesse cenário de alto endividamento, a gente vê que o mercado de duráveis, e aqui eu estou mostrando dados do IBGE, sobre o setor de eletrodomésticos, vem crescendo bastante acima da parte de bens de consumo não duráveis. Então, a gente viu que o Q4 de 25, essa parte de eletrodomésticos cresceu 9% em volume. Então, isso é bastante e mais alto do que outras categorias de bens de consumo não duráveis. Então, isso pode estar acontecendo porque, apesar desse cenário de inflação com tendência de alta e do crédito, né, comprometendo mais o orçamento das famílias, a renda está crescendo bastante e a confiança vem evoluindo, a confiança do consumidor não está crescendo tanto, mas ela vem se recuperando. Então, a percepção das pessoas em relação à situação econômica delas atual está acima do que as pessoas esperavam no ano passado. Tá? A gente já está acima do patamar pré-pandemia. Então, só para dar um contexto desse cenário macro. Então, a gente vai falar de TV agora, que é o foco da minha apresentação. Qual é a nossa ideia aqui? Eu quero trazer para vocês um caso sobre o mercado de TV no Brasil, com base nos dados da Nielsen, de vendas, do total do mercado. E eu vou usar alguns dados públicos aqui para complementar essa análise. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a metodologia padrão que a gente usa aqui na For Intelligence, que a gente chama de Market Understanding e Forecasting, para fazer o quê? Uma modelagem estatística, construir um modelo para entender quais são os drivers dessa categoria de consumo, que variáveis impactam, qual é o peso de cada uma delas e, principalmente, como que, historicamente, elas explicam essa evolução. Não é só Copa, a gente sabe, tem outros fatores, então a gente quer isolar um pouco esses efeitos no passado para poder entender o que vem pela frente. Então, feito isso, a gente vai definir algumas premissas para essas variáveis do modelo, do que deve acontecer para frente, para fazer alguns cenários e projeções com base nesse modelo e nessas premissas. Então, essas simulações diferentes, elas permitem resultados diferentes de projeção e a gente consegue ver exatamente o que está por trás, o que está puxando essa projeção de vendas dessa categoria. Só para colocar todo mundo na mesma página, aqui eu estou trazendo a evolução do mercado em unidades e em faturamento dos últimos anos. Então, a gente vê esses picos dos anos de Copa, né, de faturamento, 2018, 2022. Tem um ponto aqui de 2020 da pandemia, que mudou bastante hábito de consumo, então o mercado cresceu bastante. E a gente vê que depois da Copa de 2022, apesar de em faturamento o mercado ter desacelerado, em volume ele continua crescendo, e nos últimos anos até numa taxa um pouco melhor. Então, a gente quer aqui, com essa análise que eu vou apresentar, entender essas tendências do mercado, como é que elas estão impactando, quais são essas tendências. Da Copa, quanto que do crescimento de 18 e de 22 pode ser explicado por Copa e o que é explicado por outros fatores. Por que o mercado continua crescendo depois de 23, né? E o que a gente pode esperar daqui para frente. Tá? Essa é a ideia da nossa apresentação. Então, começando, eu vou falar um pouco de quais são essas tendências que a gente identificou que são muito relevantes para o mercado de TVs, além da Copa do Mundo. Então, primeiro, do aspecto econômico, que eu já mencionei, mais renda, mais consumo, mas para bem duráveis, a confiança do consumidor ela é um fator muito importante para determinar consumo. Então, mesmo que a renda caia, mesmo que a renda não cresça, a perspectiva do consumidor em relação à situação dele acaba determinando a decisão de consumo de bens duráveis. Então, a gente viu que a confiança ela vem se recuperando, mas ainda está num patamar relativamente baixo.
e isso é um determinante importante para o mercado de TVs. Mas, mesmo assim, o custo de vida das famílias é um ponto relevante também. Então, mesmo que a renda cresça e a confiança aumente, o aumento de preços, principalmente de itens básicos, prioritários da cesta de consumo, isso também aperta o bolso do consumidor e impacta a decisão dele de consumo. A gente está trazendo também um efeito do consumo fora de casa. Então, a gente viu que no pós-pandemia, o setor de serviços, ele se recuperou bastante, né? Então, nessa volta do padrão de consumo do pré-pandemia, mas nos últimos períodos a gente já viu uma certa desaceleração do setor de serviços, e isso pode mostrar, de alguma maneira, alguma priorização do consumo dentro de casa e alguma repriorização dos gastos dentro do orçamento familiar. Então, esse também é um ponto importante. Falando de dados da categoria, a gente vai trazer o preço da TV. Então, a gente vê no histórico uma tendência de redução de preço da categoria. A gente vê uma alta relevância de evento promocional, principalmente a Black Friday, que acaba, né, organizando um pouco essa sazonalidade da categoria ao longo do ano. Mas, apesar dessa queda de preço, a gente vê o mix melhorando. Então, o desembolso médio por unidade, ele vem aumentando, apesar do preço estar caindo, uma parte acaba sendo compensada por esse mix melhor dentro do mercado. E, por fim, a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo é um estímulo adicional, gera um maior interesse pelo produto, gera um senso de urgência de compra e uma maior predisposição dos consumidores, principalmente quando isso está combinado a fatores promocionais. Então, a gente vê, principalmente na Copa de 2018, né, e nas anteriores, que a Copa do Mundo foi no primeiro semestre, um certo deslocamento da concentração de vendas. O final do ano continua sendo muito importante, né, para o consumo, Black Friday, Natal, né, uma época importante, mas uma parte disso acabou deslocando para o início do ano, para o meio do ano, na verdade. Então, como que cada um desses fatores explica o que aconteceu com o mercado? Vamos olhar lá para 2022. A gente tinha a renda crescendo, 6% acima da inflação, e a confiança se recuperando ali depois daquele período mais negativo da pandemia. Então, isso foi positivo para o consumo. Só que a gente tinha uma inflação, principalmente de alimentos, muito puxada. Então, a gente tinha 13% de aumento de preço de alimentação, e esse é o principal item na cesta de consumo do consumidor. Então, isso acabou pressionando bastante o orçamento das famílias. Por outro lado, o setor de serviços, que despencou em 2020 com a pandemia e beneficiou o consumo de outros produtos, inclusive TV, vinha se recuperando. Então, acaba gerando um efeito contrário para o consumo de outros bens no lar, essa recuperação do consumo fora de casa. E o preço de TVs, como eu falei, nos últimos anos vem caindo, né? Mas ali em 22 até estava subindo quase em linha com a inflação, né? A gente veio de 21 que o preço subiu bastante, e em 22 o preço estava subindo ainda abaixo da inflação total, que era 4,6. Aí, dado esse contexto de 2022, como que cada fator impactou? O que o modelo disse em relação ao peso de cada um desses fatores, de cada uma dessas tendências na evolução das vendas em unidades da categoria? Então, houve um crescimento de 3%. O crescimento de renda e confiança foi positivo, o crescimento populacional trouxe um ganho via esses fatores, mas como a gente viu, alimentos subindo muito preço. A recuperação do setor de serviços acabou gerando um impacto negativo, compensando esse ganho via renda. O preço subindo abaixo da inflação, mas só esses fatores eles não explicam todo o desempenho do mercado. Então, a gente teve um ganho de 12%, que foi o que a gente determinou que é explicado pela Copa com base nesses modelos estatísticos. Então, se não fosse a Copa, o mercado teria crescido aí 1, 2% em 2022. O que mudou em relação à Copa de 2018? A gente, em 2022, tinha uma economia melhor pelo lado de renda e confiança, então tem uma contribuição maior da renda para o volume em 22 do que em 18. A confiança se recuperando, enquanto que em 18 a confiança estava caindo. Mas, por outro lado, o preço de alimentos pesou muito. Então, em 22, o preço de alimentos foi um fator que prejudicou o consumo de TV, enquanto em 18 ele ajudava. E, adicionalmente, o preço, né? O preço subiu menos em 2022, enquanto em 2018 o preço estava o contrário, né? O preço subiu menos em 18 e um pouquinho mais em 22. Tem um ponto importante que é essa diferença do time da Copa.
Então, em 22, a Copa foi no período que já é o período de maior concentração de consumo da categoria, que é novembro. Então, essa diferença acaba ditando um pouco essa diferença do impacto da Copa. Em 18, a gente vê um deslocamento maior para o início do ano. Então, aqui eu estou trazendo qual é o peso dos meses nas vendas totais de TV ao longo do ano. Em anos sem Copa, 14% das vendas em unidade está em novembro. E aí, no ano de 2018, a gente vê que diminuiu o peso aqui de outubro e novembro e aumentou a concentração de vendas em maio e junho, que foram os períodos da Copa. Já em 22, um peso maior do novembro, que já é o mês onde as vendas crescem mais. E o que aconteceu, então, depois da Copa? Como é que a gente consegue ter essa leitura? Por que o mercado não caiu em unidades em 23? Porque apesar de a gente ter esse efeito de não ter Copa, né, que acaba sendo esse building block mais negativo no ano seguinte, outros fatores compensaram. Então, a renda avançou mais, a confiança cresceu mais, a cesta de alimentos perdeu essa pressão de aumento de preço que a gente vinha vendo até então, e o setor de serviços foi desacelerando essa recuperação do pós-pandemia. Mas o principal fator que explica por que o mercado continuou crescendo depois é que o preço caiu 12% em 2023. Então, isso ajudou a segurar o consumo em unidades e o mercado continuou crescendo mesmo depois da Copa de 22. E só para dar o contexto de como a gente está hoje, por um lado, de fato, como o Gabriel falou, a gente tem um contexto um pouco pior pelo lado macroeconômico. Então, nos últimos 2 anos, a renda ajudou menos. Ela continuou crescendo bem, mas cresceu menos do que ele cresceu em 2023. A gente tem a confiança ali recuperando um pouquinho. A gente vê que o preço de alimentos voltou a subir bastante, então isso deu uma prejudicada no crescimento do mercado de TVs, e o setor de serviços desacelerado. Essa tendência de queda de preço, ela continuou numa magnitude menor do que a gente via até então, mas o preço nominal continua caindo. E a gente vê que no year to date até fevereiro, nos dados atualizados da Nielsen, o mercado está crescendo ainda mais. A gente já está começando o ano crescendo 11%. Então, é mais do que a média dos últimos 2 anos, em unidades, tá? E aí, o que a gente pode esperar para 26? Olhando pelo lado dos principais determinantes de consumo, a gente projeta um crescimento de renda per capita para esse ano, por conta daquele contexto do mercado de trabalho positivo que eu comentei no começo, e isso ajuda a manter ali a confiança num patamar relativamente um pouquinho mais alto do que o do ano passado, bem mais alto aqui que 2022. A inflação, na média, o preço sobe menos do que no ano passado, mas se a gente olha a tendência até o final do ano, a gente espera que o preço de alimentação no domicílio acelere. Então, a gente espera uma aceleração aqui do preço de alimentos que também mostra que o segundo semestre vai ser pior do que o primeiro semestre, nesse sentido. E para o setor de serviços, a gente está assumindo aqui no nosso cenário base da For Intelligence uma manutenção dessa tendência de desaceleração. Cresceria pouco. Serviço de alimentação e alojamento, nesse ano, não teria um crescimento tão grande, em linha com o ano passado. E o que a gente pode esperar do preço de TV? Então, a gente, enfim, não tem essa informação, mas a gente fez alguns cenários e simulações. Então, a gente tem um modelo que a gente construiu com base no histórico, onde a gente entendeu qual é o peso de cada uma das variáveis para explicar a evolução do mercado. E aí a gente vai fazer algumas premissas para isso, para o futuro, para ver onde que para a projeção da categoria. Então, primeiro ponto, o preço, essa tendência de queda vai se manter? O que a gente vê pelo lado econômico? A gente tem uma pressão de aumento de custo que está vindo, o efeito da guerra, das tarifas e tudo mais, que podem impactar o preço de TV esse ano. Mas, por um outro lado, a gente está vendo o câmbio desacelerando e pode ajudar a mitigar um pouco esse efeito de aumento de custos. Então, a gente desenhou 2 cenários. Um cenário o que a gente está chamando de otimista, que o preço cai em linha com o que caiu no ano passado, e um cenário pessimista, que a categoria repassasse a inflação esse ano. Nos 2 cenários, a gente manteria a profundidade de desconto da Black Friday que a gente viu no ano passado. Então, pelo IPCA de TV, a gente vê que o preço ali de novembro em relação a setembro caiu mais ou menos 4%, e a gente consideraria que esse ano teria esse mesmo desconto.
O segundo ponto é o mix. Como que o mix afetaria o preço médio? A gente vê que no histórico desde 2022, o preço médio vem caindo. O que puxa essa queda é a queda de preço, de fato, dos produtos, mas a gente vê que o mix ele está melhorando, ou seja, o preço, o desembolso médio ele aumenta, apesar da queda de preço. Então, os consumidores estão escolhendo produtos de marcas mais caras, ou telas maiores, ou canais mais caros, algum efeito que está fazendo o preço médio pago por TV subir, desconsiderando a queda de preço. Então, isso vai continuar no ano que vem, nesse ano. Então, a gente também fez 2 cenários. Um que a gente teria a mesma melhora de mix do ano passado, então uma contribuição de 0,7 para o preço médio desse efeito ali de trade-up dentro da categoria, ou um cenário pessimista que ele cairia, que é algo que a gente viu lá em 2022. O preço médio unitário comprado baixou. Então, temos esse cenário de preço, a gente tem esse cenário de mix. Estou considerando um único cenário econômico, que é o nosso cenário base aqui da For Intelligence. E para a Copa, eu também considerei duas possibilidades diferentes. Uma que a Copa teria o mesmo impacto que teve em 2018, que foi quando a Copa foi em julho, então seria mais próxima do que está acontecendo agora do que a Copa de 2022. E a gente chegaria no seguinte resultado. Então, no nosso cenário otimista, o mercado cresceria 16% esse ano em unidades. Lembrando que ele está crescendo 11% no primeiro bimestre. A gente tem um impacto menos positivo da renda do que a gente teve em 22, mas a confiança está crescendo um pouco. A cesta de alimentos está subindo abaixo da inflação, na média. O setor de serviços está crescendo um pouco. E o preço está caindo. Então, eu tenho um benefício do preço. E eu estou assumindo que a Copa tem esse 7,9 de impacto, que foi o que a gente estimou com base no modelo lá para 2018. E no cenário pessimista, eu mudaria. Então, o preço repassa a inflação, então não ajuda mais o volume. E a Copa, nesse cenário pessimista, teria metade do impacto do cenário otimista. Então, o crescimento em unidade seria de 8,5%. Então, a gente consegue separar o quanto que da projeção está vindo de cada um desses fatores, desse modelo que a gente construiu com base nesses dados públicos e dados de preço da categoria. Então, em faturamento, a gente teria, no cenário otimista, 15% de crescimento, e no cenário pessimista, que o volume cresce menos, um crescimento de faturamento de 9,7%, porque essa queda de volume, em parte, foi compensada pelo aumento de preço desse cenário que a gente desenhou. Tá? A ideia aqui era mostrar, além dessa visão de o que está acontecendo com o mercado, mostrar um pouco como que a gente consegue ter uma ferramenta para quantificar esses impactos e, adicionalmente, poder simular projeções. Então, aqui a gente fez só 2 cenários para simplificar e mexeu só em 3 fatores, mas a gente poderia fazer outro tipo de simulação, assumir um cenário econômico mais negativo, enfim, considerar outras variáveis no modelo, específicas da categoria, que a gente não pode trazer aqui porque são dados sigilosos das empresas e dos mercados, mas a gente pode fazer um desmembramento disso, e é um pouco do que o Rodolfo vai mostrar na apresentação dele agora, e eu passo a bola para ele para mostrar como que a nossa plataforma aqui pode desmembrar isso e que tipo de análises e insights a gente pode tirar de lá. Tá bom? Toco para você, Rodolfo. Passo para você a apresentação. Obrigado, Flávia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Acho que todos já devem ver minha tela agora, né? Ótimo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Flávia, pela resposta. Bem, acho que o meu objetivo aqui é estender um pouquinho essa análise, né, que a Flávia apresentou, esse case bastante interessante que ela nos trouxe, passeando por alguns elementos da nossa plataforma que eu julgo que são interessantes para processos de planejamento integrado, tá? Então,
Bem, quando a gente pensa no mercado de TVs, né, a Flávia trouxe aqui uma análise para mercado total, mas a gente sabe que TVs, né, é uma categoria bastante heterogênea, né, que a gente tem que, para fazer uma análise mais aprofundada, é super importante a gente levar em consideração as dinâmicas distintas entre canais, entre diferentes tecnologias, entre diferentes tamanhos de tela, e por aí vai, tá? E à medida que a gente vai combinando todos esses fatores, todos esses níveis de análise, rapidamente, pessoal, a gente chega num volume de itens bastante grande. A gente pode falar rapidamente, né, de algumas centenas de coisas para serem analisadas, trazendo, nesse sentido, bastante complexidade. Tá? O desafio que fica, então, poxa, como que eu consigo garantir, né, coerência de ponta a ponta, né? Desde esse olhar mais agregado, né, do mercado total de TVs, até lá, né, níveis bastante granulares. Para que a gente consiga fazer isso, né, a gente precisa necessariamente combinar diferentes abordagens metodológicas para modelagem, bem como ter um ambiente que facilite a visualização, né, e a análise de todas essas coisas em conjunto. Tá? E para isso a gente tem a nossa plataforma. Mas antes de falar da plataforma em si, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão de níveis de análise, justamente porque quando a gente vai construir, né, os trabalhos de entendimento de mercado e projeções, pessoal, a gente pode, né, junto aos nossos clientes, né, olhar ali para mercado como um todo, mas a gente também pode olhar para o mercado e fazer, né, considerações, construir modelos de market share, né, por conseguinte eu tenho ali as minhas medidas de sellout. Ou ainda, né, eu posso olhar para o mercado, market share, sellout, considerar, né, questões ali de sell-in e também estoque, e a partir disso, né, eu tenho necessariamente que levar em consideração diferentes drivers que vão impactar cada um dos casos, tá? Junta-se a isso, né, todos os níveis, né, com os quais a gente pode trabalhar. Então, a gente pode olhar para diferentes categorias, a gente pode olhar para diferentes segmentos, para diferentes marcas, para diferentes localidades, para diferentes canais, e tudo isso vai gerando complexidade e aumentando a volumetria de coisas para serem analisadas. Acho que o grande ganho que a gente traz aqui com o nosso método, pessoal, é justamente separar, né, o que eu devo olhar com uma lupa, né, o que eu devo ali ter bastante cuidado em discriminar todos os efeitos, né, entender certinho as contribuições da economia, as contribuições de cada um dos drivers, etc. E o que é relativamente menos importante que eu preciso compatibilizar, tá? Apenas, com um foco bastante explícito em acurácia, tá? Para processo de planejamento. Então, acho que o grande valor que a gente traz aqui com o MUNF, quando a gente pensa nessas questões de níveis de análise, é justamente, né, quando a gente propõe uma metodologia que tem como objetivo fazer esse olhar de ponta a ponta, né, trazendo coerência para os processos de planejamento, né, focando tanto no pilar ali do storytelling, de explicar, como a Flávia fez muito bem ali, né, os movimentos de mercado, discriminar os efeitos, né, de todas as variáveis, mas também trazendo ali, né, um olhar bastante importante para as questões de acurácia, tá? Pois bem, vamos falar da plataforma, porque é a plataforma que nos ajuda, né, a fazer isso com maestria, fazer isso com bastante propriedade. Para quem nunca viu, né, a nossa plataforma ela é composta por 3 grandes módulos. Na Feature Store, a gente tem, né, um banco de dados bastante rico. Todas as variáveis econômicas, né, que a Flávia aqui apresentou, por exemplo, estão na Feature Store com as suas devidas projeções. Mas mais do que variáveis econômicas, pessoal, a gente tem na Feature Store variáveis climáticas, variáveis de preço, variáveis de calendário que devem ser imputadas aos modelos, né? Então, a gente já tem os dados, né, já prontamente organizados para serem inseridos nos modelos. E por falar em modelos, a seção de models, né, o módulo ali de models, é a nossa cozinha, é onde a gente consegue criar, né, os mais diversos tipos de modelos, desde o modelo, né, bastante detalhado, né, bastante construído ali com bastante detalhes, né, em termos de análise, até modelos mais modernos, né,
que vão zelar, sobretudo, pela acurácia, para que a gente possa compatibilizar ao final dos processos de planejamento, tá? E, por fim, a gente tem o Workspace, né? O Workspace é onde a gente consegue visualizar todas as projeções, todos os números gerados de uma forma integrada e, a partir de algumas visualizações, extrair alguns insights, né? Zelando sempre por governança, zelando também, né, pelas etapas, né, relevantes dos processos de planejamento. E aí eu estou falando de IBP, estou falando de SNOP, tá bom? Bem, hoje, pessoal, né, até em benefício do tempo, eu vou falar basicamente, né, de models e workspaces, tá? Mas, assim, bem rapidamente mesmo, tá? Inclusive sobre models, só trazendo aqui, né, algumas coisas, né, alguns elementos que a gente tem na plataforma que facilitam tudo isso que eu falei, né? Então, dentro aqui da seção de modelagem, né, a gente tem a possibilidade de criar diversos tipos de modelos, né, visualizar todas as coisas de forma única, tá? A gente consegue, pessoal, né, dentro da ideia ali do que a Flávia nos trouxe, por exemplo, né, entender os coeficientes de cada um dos modelos, né, as chamadas elasticidades, tá? Bem como, ao passear pelos modelos e construir simulações, construir cenários, que a Flávia também comentou, a gente consegue ver como isso vai repercutindo nos resultados, como isso vai repercutindo aqui nas nossas projeções, tá? Então, tudo isso a gente já tem pronto dentro da nossa plataforma. Agora eu vou me atentar mais profundamente ao Workspace, pessoal. E aqui no Workspace, um primeiro ponto que eu acho que vale a pena trazer é o fato de que todos os insights, todos os materiais que justificam os números, que trazem, né, esse elemento de insight, esse elemento de análise, tudo isso ele pode ser integrado aqui. Então, como exemplo, eu até subi a apresentação da Flávia, coloquei, né, o título Apresentação Flávia, para elucidar esse fato. Então, dentro da aba de documentos aqui, já no módulo de Workspace, eu consigo trazer todos esses materiais de suporte, tá? E é no Workspace também que eu vou conseguir organizar todas as informações geradas, né, por meio de categorizações. No Workspace, a gente tem a possibilidade de elencar ali até 10 níveis hierárquicos, tá? Então, a gente pode, né, por exemplo, né, trabalhar aqui com a categoria aberta em regiões, aberta em 3 canais, enfim, e desmembrando isso, né, num total até de 10 níveis hierárquicos, eventualmente chegando até o nível SKU, se for necessário, tá? Aprofundando, né, essa questão que a Flávia trouxe para o mercado de TVs, pessoal, eu trabalhei com alguns dados criados, tá? Então, os dados que eu vou mostrar aqui para frente são dados fictícios, tá? Mas o que eu fiz, né? Eu peguei aqueles números de mercado total que a Flávia gerou e abri por canais, né? Então, considerei aqui os canais online e tradicional, de uma maneira super criativa, criei aqui as aberturas para as marcas A, B e C, e também trabalhei com tamanhos de tela diferentes, né, que a gente sabe que são super importantes para análises da categoria de televisores. Tá? Então, menor do que 32 polegadas, entre 32 e 44 polegadas, entre 44 e 50, e por aí vai. Tá? E aí eu trouxe tudo isso para o Workspace, só para vocês verem a carinha, né, do que a gente tem ali na nossa plataforma, tá? Então, de cara, né, a gente consegue visualizar isso tudo de uma maneira bem organizada, ainda que seja, né, nesse primeiro momento, como eu estou mostrando para vocês, e de propósito, num grande tabelão em que eu consigo ir explodindo, né, e vendo as possibilidades dentro das árvores. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe, né, a abertura, né, do canal online para marcar e todas as aberturas em termos de tamanho de tela, tá? Os realizados, as suas devidas projeções. A gente consegue trabalhar com diversos filtros. Poxa, Rodolfo, queria ver aqui algo que fosse trimestral, eu queria ver a variação, eu queria formatar esse dado para tirar as casas decimais. Enfim, eu consigo fazer isso tudo de maneira bem organizada aqui no Workspace. Tá? E uma outra aba do Workspace, na aba de Insights, pessoal, a gente tem algumas visões mais executivas, né? Então, a gente consegue entender os nossos valores, né, para o horizonte de planejamento. A gente consegue acompanhar, né, por exemplo,
as vendas de forma trimestral. Aqui eu consigo brincar, né, e trabalhar com um olhar bimestral, se for o caso, semestral e por aí vai. Consigo também, no caso aqui, o que eu estou explodindo em termos de análise é a parte de canal online para marca A, tá? Então, dentro desse contexto, eu consigo ver também as principais categorias não, perdão, os principais tamanhos de tela, né? E a sua relevância. Consigo trabalhar também com curva ABC e por aí vai, tá? Bem, o que é importante trazer também, pessoal? Enfatizei muito, de certa forma, né, uma perspectiva top-down, onde a gente trabalha muito com os níveis mais agregados e depois vai compatibilizando, né, os níveis inferiores a partir de algumas metodologias, sobretudo metodologias de share. Tá? Mas na plataforma, a gente também tem algumas outras possibilidades de agregação e compatibilização, como por exemplo, middle out, né, que então eu tenho ali, né, um nível intermediário em que para cima eu trabalho, né, com soma e para baixo eu faço essa distribuição em forma de share, ou ainda, né, a perspectiva bottom-up. Seja lá por que motivo, se eu tiver mais confiança nos níveis mais agregados e quiser saber como que se dá a soma desses níveis para a gente chegar nos agregados, eu também consigo fazer isso de forma automatizada na plataforma, tá? Então, de certa forma, eu já tenho na nossa plataforma esses três grandes métodos já automatizados que facilitam muito a nossa vida quando a gente está falando, né, de volumetrias maiores, tá? Bem, mais do que gerar o número, pessoal, é muito importante que a gente acompanhe esse número dentro dos mais diversos processos de planejamento, né? E é bastante importante que a gente tenha governança sobre esse processo, tá? A plataforma, ela nos possibilita, né, construir ali, né, os primeiros números, o nosso baseline, a nossa prévia. A partir daí, eu consigo ir parametrizando, né, os mais diversos eventos, né, dentro dos processos de planejamento, né, e discriminando também quais são as pessoas que vão poder trabalhar esses números, dar um tapinha para cima, dar um tapinha para baixo, né, multiplicar por algum fator ali, porque ela sabe que em determinado mês vai ter, né, um evento ali externo que vai afetar, etc. Consigo fazer todos esses ajustes. E a partir daí eu também consigo discriminar quem são as pessoas que podem aprovar, né, essas modificações todas, tá? Tudo isso nos traz um senso de governança muito grande, né, que acaba facilitando, né, o fato de a gente não ter problemas que eventualmente a gente vê, né, quando a gente trabalha com essas coisas no Excel, por exemplo, né? É muito fácil ali as pessoas muitas vezes darem alguns tapinhas, mexerem em um número ou outro e não se saber quem foi, né, perder esse lastro. Com a plataforma, a gente consegue todas essas questões de rastreabilidade. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo, pessoal, de uma linha do tempo, né, em termos de evento de planejamento, tá? Em que eu tenho, por exemplo, né, eu tenho ali o resultado dos meus modelos que foram construídos, por exemplo, né, olhando junto ao time de CMI, o time de marketing, né? Então, em geral, ali os times de CMI vão se preocupar, né, com as movimentações de mercado, entender em profundidade ali, o comportamento do consumidor, né, e ter essa visão de mercado em si, e junto ao time de marketing vão tentar ver como a empresa está se posicionando em relação ao mercado. Vão olhar, sobretudo, para os principais determinantes em termos de share. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, parametrizar esse primeiro evento. A partir da geração desses números, né, eventualmente o time de trade vai querer também fazer uma contribuição ou outra, e ajustar esses números ali, sobretudo em níveis um pouquinho mais granulares. Depois o time de vendas vai também querer fazer as suas devidas colaborações, até o time de demand planning, né, que vai pegar isso e vai organizar isso de fato dentro de todo o processo e vai referendar ou não. Tá? Bem, enfim, pessoal, a gente sabe que cada empresa tem, né, os seus ritos, né, tem as suas organizações entre áreas, entre papéis e responsabilidades. Isso daqui é só um exemplo, tá? Mas é importante dizer que a plataforma ela é super flexível para a gente ir parametrizando esses eventos aqui dentro. E isso é importante porque a gente consegue fazer, vejam só, tudo
dentro de um lugar só, dentro de um lugar único, tá? Então, desde lá, das análises que a Flávia nos trouxe, um olhar econômico, um olhar agregado, né, ali para mercado, entendendo, né, os pontos, os apontamentos que o Gabriel também nos trouxe aqui em relação a comportamento de consumo e tudo mais, passando pela geração, passando pelo entendimento, né, dos principais drivers, pela construção de projeções e a organização desses números dentro aqui de um ambiente de planejamento, tá? Esse eu acho que é um grande valor aqui da nossa plataforma, né? Trazer coerência, portanto, de ponta a ponta, né? Dentro dos processos de planejamento. Bem, e por fim, né, falando um pouquinho aqui das questões de aprovação e rastreabilidade, né? Eu já havia mencionado antes, mas é importante ressaltar que a gente consegue discriminar acesso, né? Então, não necessariamente as pessoas que geram os números são as pessoas que vão referendar, as pessoas que vão validar esse número, né? Então, tem todo um processo ali em termos de submissão, de aguardar a pessoa verificar e fazer a revisão de fato, até ter o processo todo de aprovação. Tá bom? Bem, pessoal, falei mais rápido que o locutor de futebol aqui, até em benefício dada a Copa, né? Não podia perder aqui a piada. Mas, já finalizando, né, alguns pontos importantes que eu gostaria de trazer, tá? Primeiro, o MUNF, ele vai além da previsão, tá? Então, a nossa proposta aqui, enquanto empresa, né, enquanto empresa que vende todas essas questões de entendimento de mercado e construção de projeções, mais do que entregar um número, é entender o que acontece, entender quais são os drivers, tá? Simular cenário e, com isso, né, orientar decisões concretas de negócio, tá? O ponto importante número 2, que eu gostaria que vocês levassem para casa, tá? Mais do que o entendimento, também é importante saber que, com o nosso método, a gente consegue trabalhar e combinar granularidade de formas consistentes, né? Então, olhar desde o nível mais agregado até os níveis mais agregados, de forma consistente, seja em termos de storytelling, seja em termos de combinação numérica e acurácia, tá? E, por fim, mais do que gerar os números em si, é importante que a gente tenha governança e processo para que esses números sejam úteis no dia a dia das empresas. Então, a plataforma, da forma que ela foi pensada, ela visa suprir esse gap, né, que muitas vezes a gente encontra nas mais diversas empresas, né, que é a questão de, poxa, como que eu combino um olhar estratégico com um olhar tático, né? Como que eu combino esse olhar ali de mercado, esse olhar mais analítico, com, né, os meus processos de IBP e SNOP? Então, a plataforma For Intelligence, ela visa suprir esse gap, né, justamente indo além, né, do entendimento, indo além das projeções, trabalhando com granularidade e consistência, mas também trazendo todas as questões de governança e processos que a gente sabe que são super importantes no dia a dia. Bem, pessoal, acho que é isso e talvez a gente possa abrir para perguntas. Obrigado. Perfeito. Eu vou pedir a ajuda da Cristina agora para trazer as perguntas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Deixa eu até abrir minha câmera aqui. A gente recebeu algumas perguntas aqui, Maia. Acho que a primeira pergunta da Cristiane, ela pergunta como avaliar o impacto da audiência para vinculação de propagandas e venda de produtos. Além Legal. do consumo direto como apresentado, tem algum setor prioritário para propaganda e venda desse período? Tá. Não, perfeito. É uma ótima pergunta. E sim, a gente, na verdade, né, quer dizer, a audiência é um indicador que vai, digamos, rebater no consumo, né? Então, a gente consegue medir especificamente como audiência, ou indicadores de audiência, GRP, etc., gastos, na verdade, né, que geram audiência, trazem mais consumo ou aumento de, por exemplo, market share, né? Então, a gente já ao longo de muitos anos vem construindo modelos
de Market Mix Modeling, né? Onde você consegue isolar, desde que a gente tenha dados, né? Quanto que foi gasto para conseguir audiência, quanto que foi gasto para, enfim, gerar mais atenção do consumidor. A gente consegue imputar isso dentro dos modelos e entender especificamente quanto que, no fundo, a audiência vai trazer mais de consumo, né? Aqui é importante destacar que a gente tem esses modelos e a Nielsen também tem esses modelos e eles são possíveis de serem desenvolvidos e a gente conseguir entender exatamente quanto que impacta. Bom, o segundo ponto é, para além das categorias que a gente já falou aqui, né, de fast moving consumer goods, snacks, bebidas, que são as mais diretas, né, e bens duráveis, acho que tem, digamos, eu diria, segmentos que são impactados também, né, como varejo, próprio online, com esse evento Copa do Mundo, né? Então, acho que ficar de olho, né, também em varejo, como um todo, vendas online, etc., são dicas importantes para a gente entender onde mais a gente pode olhar para isso. Não sei se alguém quer complementar aqui do nosso time, se Gabriel, Rodolfo, Flávia, se partimos para a segunda. Tá bom. Vamos lá, Cris. A Fabrícia perguntou se nós já trabalhamos com algumas empresas de energia. Aqui, Maia, eu posso já fazer um breve resumo, né? Empresas de energia são empresas que trabalham com a gente já desde longa data, né? Temos aqui no nosso portfólio pelo menos umas 10 empresas do setor com a gente já há um bom tempo, né? Então, a gente, tanto energia quanto energia elétrica, gás, enfim, todo mundo aqui com a gente já há um bom tempo dentro do nosso portfólio. Não sei, Maia, se você quer complementar? Não, acho que só para, não sei se a pergunta era exatamente focada nisso, né? Mas quer dizer, dá para aplicar esse tipo de método que a gente apresentou aqui, né? Quer dizer, compreender quais são os determinantes de demanda de energia, criar modelos e projetar por regiões específicas, e por quebras que são, digamos, importantes para empresas de energia, né? E aqui, considerando energia, não, como a Cris falou, não só a energia elétrica, mas, né, todas as outras empresas também que têm a ver aí com outras formas de energia, né? Gás, energia solar e assim por diante. Bom, aqui a Heloísa está perguntando sobre o sentimento do torcedor, né? Que em 2018 a gente tinha um outro cenário, o torcedor mais engajado, mais esperançoso. Para 2026, esse clima de confiança e incerteza impacta aí o sentimento de confiança do consumidor. E aí ela está perguntando quanto que isso impacta especialmente na venda de TVs durante a Copa. Acho que a Flávia falou um pouco sobre confiança do consumidor ali dentro dos nossos modelos, né? Flávia, então fica à vontade para poder complementar aqui. A gente olhou muito pelo lado econômico, né? A confiança do consumidor em relação à propensão dele a consumir mais por conta da situação econômica dele. Mas a gente pode também investigar mais e usar outras variáveis, outras pesquisas qualitativas que meçam esse engajamento para a gente fazer alguns cenários. Então, com institutos que fazem, né, que medem esse termômetro aí do consumidor, e isso ser um driver e uma premissa que a gente considere para medir esse impacto menor nessa Copa desse ano, se isso estiver acontecendo de fato entre os torcedores. Eu acho que a pergunta do João vai muito ao encontro da tua resposta, né? Que é como a eleição impacta as vendas no ano pós-Copa. Uhum. A eleição a gente já está considerando de forma indireta também. Então, esse aumento de incerteza do processo eleitoral, ele está refletido nos indicadores econômicos, na taxa de câmbio, na inflação, na confiança do consumidor. Então, a gente já está considerando isso nas nossas projeções macroeconômicas, tá? Bom, eu não sei, a gente tem, as perguntas se encerraram por aqui.
A Heloísa perguntou sobre o material, né? Então, a gente vai fazer o envio do material. E acho que fica aqui o convite também para quem quiser entender um pouco mais a fundo, entender o quanto que a gente conseguiria trabalhar dentro do cenário de vocês, das perguntas que vocês possuem, das categorias de vocês, ou quiser entender um pouco mais a fundo como que a gente trabalhou aqui com os dados da Nielsen, né? A gente tem todo esse canal de comunicação muito bem maduro para a gente poder trabalhar juntos. Então, fiquem à vontade para nos contatar. Estamos aqui com as portas abertas para poder esclarecer todos os pontos que vocês tiverem de dúvidas aí. Maia, fique à vontade. Não, eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo. A gente passou um pouco do tempo, mas enfim, o conteúdo era bastante denso. Procuramos correr aqui. Queria agradecer a participação de todas as pessoas que ficaram, participaram aqui com a gente. E a gente segue à disposição e desejar aí uma ótima Copa do Mundo para todo mundo. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, podem procurar a gente, que a gente ajuda. A gente posta. E Obrigado, reforçando que a gente vai ter esse material disponibilizado aí, como já foi dito várias vezes. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.